vivenciando esse momento, que é sempre um momento ímpar na nossa formação também, que é aprendizes constantes, e também nesse finalizar de mais uma rota, nessa espiral da vida de Sara. Então, Sara Trajano Ferreira, apresenta para nós o trabalho de curso de comunicação bacharelado em comunicação social, da UFCG, a partir dessa concepção docente. Sara já convidou aqueles 15 minutos para todos nós, aquela tolerância de 5 minutinhos, né? E você fica à vontade, pode começar o seu trabalho agora, né? Já agradecendo a nossa honrosa banca pela primeira vez com 4 membros. Né? Exatamente. Mas a hora que eu consultei, eu respeito esse pedido. Se dá bastante. Boa tarde. Feliz demais. Boa tarde a todo mundo. Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, por terem aceitado o convite de participar da minha banca. Como o professor Assis, que inclusive foi o meu orientador, nos trouxe o meu trabalho para falar sobre a comunicação do bacharelado em comunicação social com a Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, uma análise da concepção docente, certo? Adiante a gente vai entender um pouco mais sobre o tema, que vocês já leram na monografia. A gente vai obviamente falar de comunicação, mas afunilando um pouco mais, o nosso objeto de estudo é então a comunicação na UFCG sob a perspectiva docente, ou seja, sob a perspectiva dos professores, que são aqueles que formam o curso, certo? Os nossos objetivos, então, aqui como objetivo geral é analisar essas concepções sobre a comunicação vindo dos docentes. Então, a nossa pergunta norteadora já será qual será, então, essa concepção de educomunicação dos professores do bacharelado. Para isso, a gente tem 2 objetivos específicos, que são traçar esses conceitos dos professores e alinhá-los, né, categorizá-los com os nossos referenciais teóricos. E, em segundo momento, refletir sobre como os entendimentos desse conceito de educomunicação reflete tanto na formação do aluno aqui, quanto no egresso posteriormente. As justificativas desse trabalho com relação à primeira perspectiva pessoal, com relação a eu querer muito compartilhar mais sobre educomunicação e contribuir com o curso de educomunicação. E aí, obviamente, também eu como docente que observo dentro das aulas os professores apresentarem perspectivas distantes entre si do que seria educomunicação, de metodologia de educomunicação. Academicamente, a gente entende que compreender um pouco mais sobre a identidade institucional de um curso ajuda que a gente consiga firmar esse curso, né? Que ele seja reafirmado diante da universidade. E socioculturalmente, se a educomunicação for plenamente concebida, como a gente entende com os processos de democratização da comunicação, então socioculturalmente a gente vai contribuir bastante. O referencial teórico em principal a gente vai abordar no segundo capítulo. Aqui nós temos as concepções de comunicação social, desde os primórdios com o Wolff, lá com a teoria hipodérmica, até partindo das críticas que vem ali da escola de Frankfurt e tudo mais, até que a gente chegue nas concepções mais latino-americanas, Jesus Martim Barbeiro e Paulo Freire também. A partir dessa dialógica de Paulo Freire, a comunicação e a educação dialógica, Ismar Soares traz então para a gente o conceito de educomunicação. Esse conceito de educomunicação ele é estudado basicamente em 2 vertentes e aí a gente vai precisar consolidar elas duas para compreender melhor as indicações. A gente tem a concepção de Ismar Soares, que vai trazer uma educomunicação mais pautada no mediador dos ecossistemas comunicativos. E aí, a partir disso, o Almeida vai trazer a concepção de 7 áreas do conhecimento ali, 7 áreas de atuação, que seriam as áreas de intervenção, certo? Então, a gente tem essa concepção. Em contraponto, a gente tem também outro teórico da USP, que é Citelli, que a Nelson Citelli vai trazer para a gente uma visão mais pautada no discernimento, no despertar neurológico do sujeito, né? E também nos processos de linguagem. A partir dessas teorias é que a gente vai conseguir categorizar ali, né, as concepções dos professores. Na metodologia, a gente fez, então, uma pesquisa de campo, com um roteiro semi-estruturado. A gente teve 7 questões relacionadas a todos os conceitos específicos do curso e também com relação à opinião dos professores sobre a identidade institucional, perfil de formação e tudo mais. 7 professores foram entrevistados dentro do corpo docente. Os recursos utilizados foram apenas para a realização da transcrição, né, para a gravação e posterior transcrição desses materiais. Então aqui a gente já começa com as análises relacionadas então ao perfil do corpo docente. Esse perfil não é somente dos 7 entrevistados, mas de todo o corpo. Aqui nós temos então já a identificação de uma pluralidade muito grande de formação dos professores. Professor de História, de Letras, de Rádio, de TV, de tudo. E nenhuma dessas graduações, entretanto, é de comunicação, na sua
que no Brasil a gente só tem 2 cursos de educomunicação, aqui na USP, e que ambos são cursos muito novos, né, de 2010 para cá, então a gente não teve tempo hábil para isso, mas que alunos egressos de educomunicação eles já atuam em outro ambiente de ensino, mesmo que não necessariamente aqui no bacharelado, certo? Essas diversas áreas, elas são muito boas para contribuir com os referenciais teóricos em aula, mas a gente vai entender um paradoxo um pouquinho mais à frente. A primeira pergunta foi então para os professores com relação à aproximação deles com o campo, certo? E2 vai trazer para a gente um distanciamento da lógica mercadológica. Então vai explicar para a gente algo que vi aqui. Como veículos de comunicação com potencial da televisão eram subutilizados. E aí, nesse sentido, já se aproxima um pouco mais, tanto ao alinhamento do nosso projeto pedagógico de curso, que traz essa visão contra-hegemônica, e também com relação ao alinhamento, tanto com o Ismar Soares quanto com o Paulo Freire. E4 e E6 vão trazer essa aproximação através da prática social, então jornalismo cultural, comunitário, produção de documentários também relacionados a esse tipo de produção. E3 já vai trazer uma visão um pouco diferente. Ele entende a educomunicação e se aproximou dela por conta da educação à distância e processos de facilitação do ensino. Então, ele entende a educomunicação como esses processos, como essas ferramentas utilizadas. Mas nesse contexto a gente enxerga o reducionismo. A gente enxerga que a gente reduz a educomunicação apenas a utilizar esses meios de comunicação dentro de sala de aula, que ambos os teóricos de escola. E E7, a aproximação aconteceu através de jornais escolares que ele aplicava, onde lecionava, e nesse sentido buscou um embasamento teórico, encontrou na USP esse embasamento, entretanto se alinhou muito mais a perspectiva de Citeri, que traz também a via de comunicação pautada no discernimento, processos de linguagem e tudo mais. Nisso, aquele marcado em azul, você já vê o conflito do aluno, que está entre um professor alinhado com o PPC, professores focados em ativismo social, pragmatismo tecnológico e críticas ao próprio campo. Em segundo momento, a gente questionou os professores o que para eles era educomunicação. Aqui, E1, E2 e E5 vão trazer uma opinião um pouco mais próxima da dialogicidade freiriana, e E5 vai destacar ainda a questão do design inclusivo. Então, mesmo para uma área tão técnica quanto o design, ainda assim ela enxerga essa questão social dentro dessa área. E4 e E6 vão trazer a defesa do bacharelado, então vou deixar muito claro que, na verdade, nós nos tratamos de um bacharelado, não de uma licenciatura, o que abre um amplo campo de atuação ainda maior, certo? Então, aqui elas entendem que nós formamos professores, não formamos necessariamente professores de mídia para ensinar as mídias, mas sim produtores midiáticos que pensam. E3 vai trazer para a gente novamente uma visão um tanto reducionista. Ele vai dizer para a gente que essa disciplina, ou esse curso, como ele traz, vem a unir 2 áreas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse sentido, novamente uma visão um tanto tecnicista da educomunicação que diverge daquilo que a gente vê dos teóricos principais da área. Aqui, E3 mostra que ele entende o educomunicador como um facilitador de AD e não como um analista crítico dos meios midiáticos. E7 traz aqui a visão dele de que a educomunicação é um tipo de ferramenta de subversão para a indústria cultural, ou seja, é aquele profissional que vai estar dentro do meio mercadológico e que vai se infiltrar ali com opinião para poder abordar a mídia de uma forma diferente, abordar a audiência de uma forma diferente, ser esse cara. Na nossa terceira questão, nós temos então relacionados ao ecossistema comunicativo, que é um conceito trazido por Ismar Soares. E1 e E2 trazem ali uma opinião tanto semelhante, que é a construção coletiva de um espaço aberto à negociação de sentidos ou um entrecruzamento de diálogo com finalidades em comum. E4 e E6 vão trazer que aquela visão novamente mais relacionada ao ativismo, certo? E diz que é necessário ainda se infiltrar informações. E6 vai trazer uma visão ainda mais, dizendo que acredita que o ecossistema comunicativo acontece no momento que canais independentes de minorias ou canais comunitários conseguem se colocar de frente com os produtores massivos. E5 vai trazer uma visão para a gente dizendo que, E3 vai falar para a gente que a ciência da informação é aquele que é mais próximo dele, e que vai ter novamente uma visão tanto reducionista. Ele desconsidera ali contexto político, econômico e cultural, enxerga tecnicamente como se fosse uma rede de computadores. E7 vai trazer uma opinião tanto contrária a todos novamente. E7 diz que o conceito de ecossistema comunicativo trazido por Ismar já desmoronou, que frente às bolhas, frente à violência algorítmica, hoje em dia a gente não consegue conceber o ecossistema comunicativo da mesma forma. Na questão número 4, a educomunicação se organiza em áreas de intervenção. Então, o que seria? A gente questiona esses professores.
E4 e E6 vamos dizer que, então, as áreas de intervenção são a nossa garantia de abrangência do campo. Então, é através das áreas de intervenção que a gente consegue garantir essa frente de atuação muito múltipla. E5 vai recusar essa ideia de uma invasão vertical. Então, está aqui também alinhada aquelas críticas à indústria cultural, em que precisa compreender que a aprendizagem acontece de uma forma mútua. Novamente, também alinhada a Paulo Freire com a dialogicidade. E7 já vai trazer uma opinião contrária a tudo isso. Ele renega completamente as áreas de intervenção, traz para a gente que seria, então, uma concepção ultrapassada e engessada, que traria um reducionismo muito perigoso, e ele confessa para a gente uma recusa metodológica muito grande. Ele diz que eu, por exemplo, quando oriento o TCC, eu falo, não me venha com áreas de intervenção, porque para mim não dá. Nesse caso, então, a gente entende que a opinião dele é de que isso aprisionaria as potencialidades do bacharelado, mas que, de toda forma, ele tem uma opinião que diria com relação a questionar a variedade frente a novas tecnologias. Então, a inteligência artificial generativa, a deepfake, como que as áreas de intervenção poderiam atuar diante disso. Nesse sentido, novamente, a gente tem uma desorientação do discente, porque aqui ele está baseado em professores que concordam, que abordam isso em sala de aula, e frente a um trabalho de conclusão de curso, eles são provocados para inserir uma área de intervenção dentro desse processo, mas quando eles recebem a orientação de E7, não tem essa orientação. Na nossa pergunta número 5, nós temos aqui sobre a questão da identidade institucional do curso, e aqui nós temos a primeira concordância de todos os professores. Todos eles concordam que nós não temos uma identidade institucional consolidada, mas que ela está em construção, numa encruzilhada ou ainda não consolidada. E1, E2 e E4 vão dizer que isso se remete à nomenclatura do curso, que chamar aluno somente pela grande área de comunicação social pode acabar prejudicando a percepção do aluno quando ele entra. E5 e E6 vão trazer a opinião de que essa falta de ter uma identidade fechada, na verdade, é uma virtude, porque pode trazer múltiplas referências para esses alunos. E7 vai colocar, como motivo de não haver essa identidade na falta de infraestrutura que o curso tem aqui dentro da UFCG. Então, ele entende que o curso estaria apagado diante da própria instituição. E aí, obviamente, ele vai citar a reforma do PPC, que pode, por algum motivo, na opinião de alguns professores, ser um motivo que conserte, que nos traga realmente identidade, mas E7 contraria e relata que é a identidade institucional da UFCG que vai acabar com o curso. Na questão número 6, nós temos com relação ao perfil de formação dos alunos, e aqui ele nos traz uma angústia, um incômodo. Ele nos traz um ponto muito bom, que seria com relação a o educomunicador, ele não sai com a lábia de um jornalista e nem com a didática de um professor. E4 vai dizer pra gente que é um profissional tão plural que ele acaba entrando em um mercado exploratório. Ele vai se tornar um social media, mas E4 acredita que, obviamente, o campo ideal para o educomunicador seria junto do terceiro setor. E2, E6 e E7 vão dizer que o educomunicador é como esse cavalinho de Troia, que foi trazido por E2, que vai trazer pra gente esse profissional que está dentro dos meios mercadológicos, mas com uma formação crítica e contra-hegemônica. Aqui, a gente não tem reprodutores de técnicas, mas gestores de processos comunicacionais, assim como trazia Smart Soares. Aqui, eles elogiam bastante o perfil mais crítico e mais atualizado do curso, valorizando essa heterogeneidade. Na nossa última questão, na percepção, que tipo de profissional o nosso curso forma? E aqui a gente está falando um pouco mais do egresso. E5 vai dizer que ainda durante o período da graduação já vê esse egresso, já vê esse aluno, como um ser transformado. E aí quando ele se torna um egresso, ele passa a entregar um conteúdo de mais qualidade, fazendo uma investigação social e política ainda mais interessante. Então vê esse ser que passa por um processo de ler e interferir no mundo de uma forma mais consciente. E2, E5, E6 e E7, eles qualificam muito bem o curso, Então eles admiram a qualidade intrínseca desse egresso e essa formação multifacetada como uma coisa muito positiva. É um profissional que pode atuar em diversas frentes diferentes e ele pode decidir estrategicamente o que vai no ar, por exemplo, certo? E aí, por fim, E7 vai trazer a gestão da complexidade de Edgar Morin. Aqui ele diz que o egresso do curso de comunicação que formamos está bem dentro do complexo. Vocês saem com a suficiente de compreensão de uma complexidade social que dá resistência. Então enxerga esse profissional como um profissional complexo, um profissional completo, certo? E aqui nas nossas considerações finais, a gente retoma a nossa questão norteadora, que seria qual a concepção de educomunicação dos docentes do nosso bacharelado. E aqui a gente consegue entender que eles têm concepções realmente muito
plurais. São professores que vêm de áreas muito plurais e que acabam, por isso, formando profissionais muito plurais. Isso pode ser, obviamente, muito positivo, e aí por isso eu digo que seria um paradoxo, porque ao mesmo tempo que isso pode ser muito positivo, isso pode ser um problema para a nossa consolidação de identidade, porque nós não temos um ponto de convergência entre os próprios professores que fundamentam o curso, de dizer que tem uma plena consciência do que é de comunicação ou do que não é de comunicação. E sem essa visão tão específica, sem um diálogo mais sistematizado dentro da instituição, sem que haja esforços maiores de haver um ponto de convergência, a gente realmente sofre em consolidar a nossa identidade até mesmo dentro da nossa própria instituição. É isso. Obrigada. Muito legal, Sara. Obrigada. Estou contente com sua apresentação, né? Obrigada. A gente já conhece o seu estilo. Minhas pernas estão tremendo, mas tá tudo bem. Deu certo. Uma água agora. Mereço. Isso, então vamos fazer quase caiu. A gente vai passar agora para as instruções da. Certo. Para poder fazer essas anotações, né? Eu usei fazer uma distribuição aqui, quero que vocês concordem, uma série de linhas de graça, para vocês agradecerem. A gente tem aqui os mesmos 15 minutos, aí vocês sabem que aquelas considerações, né? Ficam no final. Vocês acabaram de participar, não só para Pode, chegar melhor? Acende aí, por favor. Bom, E levantar. o segundo microfone dá para pegar, para poder falando. Então, professor Monasek, agradecendo sua participação. Já está funcionando, só tchau. E sempre muito bem-vindo. Então, fica à vontade com as suas considerações e já Só um minutinho, se vocês puderem falar aqui no microfone, que aí o pessoal De casal também. Agora foi chique, né? Pode deixar sobre aqui? pode deixar aí, então. Bom, boa tarde. Quero dizer que é um prazer, né, estar aqui conhecendo Sara. Não a conheci durante o curso de graduação, mas estou tendo a oportunidade, né, desse momento final, né, da formação inicial de Sara, estar aqui com ela, com o professor Assis, a quem eu agradeço a lembrança do meu nome, para estar aqui presente nesse momento de celebração. Eu acredito que a defesa do trabalho é um momento de celebração. Tá? E aí, com essas palavras iniciais, Sara, eu quero parabenizar você e seu orientador, né, pela temática levantada, acentuando a importância da pesquisa ao abordar que os professores do curso de comunicação social, né, com ênfase em educomunicação, compreendem por educomunicação e suas áreas de atuação, ecossistemas comunicativos e mundo do trabalho, de forma específica para os egressos, né, dentre outros temas apresentados no decorrer da investigação. Então, assim, de cara, eu já reitero, né, a relevância da temática justamente por trazer à tona uma discussão que autoconfronta, né, que revela, que esclarece, que aponta, né, que traz conhecimento sobre como nós estamos aqui trabalhando a educomunicação, como estamos entendendo essa educomunicação e como estamos formando os educomunicadores. Tá? Então, assim, por essa razão, é um trabalho louvável, né, que com certeza tende a contribuir muito com a área. Quero destacar a sua coescrita, né, na organização da monografia, apenas solicito poucas revisões que são naturais, tá certo? Agora, pós-defesa, você tem mais um tempinho para pensar um pouco nesse texto da versão final, tá? Começo também destacando a epígrafe, né, que você traz lá do Paulo Freire e que você traz a voz dele ao afirmar: ninguém educa ninguém, né? Ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo. Né? Eu acho que é sobretudo esse finzinho, né, do enunciado do Freire que pode situar o papel do comunicador nessa mediatização. Eu acho que o seu trabalho toca muito nessa questão que vai ao encontro daquilo que se busca, né, no perfil de um educomunicador. Bom, e o que eu vou tratar a partir de agora é no sentido de
dialogar com você sobre aquilo que você apresenta do ponto de vista teórico, metodológico e analítico, mas na tentativa de contribuir, tá certo? Para o melhoramento do texto, algumas dúvidas que eu gostaria de tecer com você aqui, e é no sentido assim, de agregar, tá? Aquilo que você já apresenta, eu faço questão de dizer, já apresenta em um nível muito bom, né, para o trabalho de conclusão de curso, com uma teoria bem solidificada, com um arranjo metodológico bem definido e com análises também bem apresentadas. Bom, então sendo pontual, né, eu gostaria de chamar a atenção para o resumo, né? Aqui eu apresento a sequência que a teoria de gêneros acadêmicos prevê para o resumo, e aí eu só senti falta nesse resumo, por exemplo, da inserção da questão de pesquisa, certo? E de um maior detalhamento sobre questões metodológicas. Por exemplo, em que período cronológico você gerou os dados? Né? Quantos participantes você entrevistou? Isso estou falando no resumo. Tá? Então, essas informações, né, específicas sobre o contexto de geração de dados, elas são bem-vindas, tá? Com relação à introdução, eu considero muito bem elaborada e parabenizo, né, a formulação tanto de questão de pesquisa, como a formulação de objetivos assumidos, considerando-os coerentes e como condizentes à sua pesquisa. A outra coisa que eu solicito é uma reformulação do último parágrafo, e a gente vai para a página 15, do último parágrafo, que é o último parágrafo mesmo da introdução, né? Porque você diz assim, no capítulo 4, das considerações finais, buscando responder, aí eu acrescentaria de forma pontual, porque na verdade essa resposta você vem trazendo ao seu leitor de modo específico, desde a metodologia e a análise de dados, né? Então, a forma que está parece que só se encontra lá nas considerações finais. Eu acho que é melhor dizer isso do ponto de vista da redação, para dizer que de forma pontual, você traz nas considerações finais uma resposta mais direta à questão de pesquisa levantada. Tudo bem? E também nomear, está em construção aqui no campus, pessoal. Então, peço a gentileza aí de a gente compartilhar um pouquinho de ruído sonoro. Mas prosseguindo, né? E também, quando você fala os respectivos apêndices, eu acho que já citaria quais são, né? Só para situar mais esses apêndices, quais são, que é o TLSE e o roteiro das perguntas, né? Bom, e aí a gente segue para a questão, para a seção teórica, né? E você nomeia da comunicação social, a educomunicação, problematizações, né? Considero também um texto bem fundamentado, traz um patrimônio de literatura científica atual e aderente, né, ao que se investiga. Gostei da forma como iniciou a discussão, indo lá para os estudos da teoria da comunicação, né, até chegar aqui na comunicação. Tá? Na página 21, eu tenho um ponto que eu gostaria de tratar, na página 21, que é assim, é elogios, na verdade. Assim. Destacar a função do comunicador, né, em mapear os ruídos, e aí são palavras suas, tá? Os silenciamentos e as potencialidades, né, nas intervenções que transformam em espaços de monólogos em espaços de participação coletiva. Né? Na página 22 também tem um momento que eu vibrei, né, ao ler aí sua sessão teórica, quando você retoma lá o Citério, mostrando o lugar, né, da educomunicação como um lugar propício, né, à compreensão das linguagens e das práticas discursivas que circulam na sociedade contemporânea. Apenas eu trocaria ao longo do texto alguns verbos, como aplicar, garantir, captar, que são verbos, a meu ver, que dão uma ideia de totalidade, né, dão uma ideia de trabalho mecânico. Como, por exemplo, na página 24, ao tratar, por exemplo, da educação para a comunicação, você vai falar sobre conseguir captar os processos. Lá mais na frente, na página 24, você fala sobre a educomunicação como esse lugar
tal, de aplicar saberes metodológicos, né? Parece me dar muito aquela ideia de tomar aqui e colocar aqui, né? Aquela ideia mesma, se a gente pega a ideia de intervenção, né? Que é questionada, né? Inclusive, né? Para pensar sobre esse lugar de que eu vou me infiltrar e vou trazer o que eu sei e não vou receber nada dali porque só eu sei. Então essa ideia de captar, de garantir, de aplicar, né, pode surtir essa compreensão. Tá? Em alguns momentos você fala assim dessa forma, eu acho que se você mudar, eu vou até tentando te ajudar. Captar algumas coisas, né, compreender, ler, entendeu? Aqui, por exemplo, o comunicador aplica seu saber, acho que desenvolve, né, diz mais e melhor sobre aquilo que você está promovendo enquanto discussão. Bom, e é isso que eu queria tratar sobre questões teóricas. Prosseguindo, a gente tem as questões metodológicas e de análise, né? Bom, na questão, inclusive a sessão você nomeia de apresentação e análise dos dados, né? Eu queria estar com você na página 28, que eu acho que você só precisa rever isso que você aborda aqui no terceiro parágrafo do tópico 3.1, questões metodológicas na pesquisa. A escolha pelo modelo do estudo, localizou, se fundamenta na possibilidade de investigar o fenômeno em seu contexto real, utilizando múltiplas fontes, como entrevistas, observação e análise documental. Eu penso que o que você traz como corpus está no âmbito das entrevistas. Eu não vi, por exemplo, no seu texto, análise de dados, por exemplo, sobre observação, e não vi no seu texto, por exemplo, análise do PPCI. Está entendendo? Embora você tenha bebido na fonte. Mas como aqui você está tratando de questões metodológicas, quando você sinaliza isso, cria a expectativa do seu leitor que você, além das entrevistas, você observou algo, que eu não sei o que, né? E que você traz uma análise de algum documento. Entende? Aí eu acho que isso precisa ser visto apenas centrando a sua discussão nas entrevistas. Quando digo apenas, é muita coisa, né? Não necessariamente eu pormenorizo o seu contexto de geração de dados. Seguindo mais um pouco, na página, por exemplo, na página 29, antes do 4.2, você diz, é necessários para captar os consensos e os tensionamentos, eu acho. Para ler, né, os consensos e os tensionamentos. Né? Nesse ponto 3.1, eu ainda senti falta de uma discussão, embora queime de parágrafos, sabe? De você destacar mais sobre esse contexto, essas condições, eu coloquei aqui, essas condições de produção do seu dado. Por exemplo, qual período cronológico você realizou essas entrevistas? Seria bom dizer, realizadas, eu acho que em fevereiro, né? No ano de fevereiro, no mês de fevereiro do ano de 2025, né? Sobre que condições, por exemplo, quais foram esses contatos com os professores? Como é que foi esse contato? Qual foi o ambiente das entrevistas com esses professores? Foi na sala de aula, foi na sala específica do professor aqui no campus? Né? Foi esse contato, como foi? Foi por rede social, foi por e-mail? Né? Eu sei desse contexto, mas o seu leitor não sabe. Aí eu acho que essas informações metodológicas elas são importantes, tá? Só para acrescentar. E aí isso vai agregar ainda mais o seu texto, né? Já indo para as análises, nós temos aí o tópico 3.3, apresentação e análise dos dados. Então você categoriza esses dados, né, em função das perguntas que você levantou, né, no seu roteiro de perguntas. Então, a princípio você aborda aí as aproximações com o campo da educomunicação, né? Esse foi o tema que você trouxe para discutir com os professores, aproximações com o campo da educomunicação, ecossistemas comunicativos, as áreas, o perfil e o perfil no curso, né? Então, por exemplo, nesse momento em que você aponta sobre as aproximações com o campo da comunicação, por exemplo, tem algumas passagens da sua análise que eu acho que você
talvez não para a versão final, eu não sei quanto tempo você ainda tem para entregar, mas assim, para artigos que você vai produzir, né, a partir dessa monografia, alguns pontos você poderia problematizar mais, né, nessa abordagem dos dados. Por exemplo, na página 37, você fala sobre essa noção aí, em que os professores ficam naquela tensão entre a licenciatura e o bacharelado, né? Então, como você, por exemplo, vê essa tensão? Para não ficar apenas na detecção ou na captação, né, daquilo que o professor diz, mas você, enquanto pesquisador, né, vê sobre isso. E você, podendo falar sobre isso, não dizendo de forma hipotética, como você diz no parágrafo seguinte. O impacto no aluno é inevitável. Aí eu digo a você, olha, os seus dados não chegam, não alcançam esse impacto. Então você afirma uma questão que o seu trabalho a priori não dá conta. Então é melhor você assumir essa análise, mostrando esse impacto, enquanto vivenciando aqui a aluna, enquanto pesquisadora que está defendendo essa monografia, do que, por exemplo, se comprometer com um dado que você hipotetiza, né, sobre os alunos. É só uma dica para você problematizar mais isso, tá? Na página, por exemplo, na página 40, tem outro momento interessante, que essa análise é importante, né? Por exemplo, sobre quando você trata aqui dessa questão da visão do curso segundo a visão que não forma professores de mídia, forma produtores midiáticos que pensam, né? Aí parece que um posicionamento desse se aparta totalmente de uma discussão didática educativa, o que, a meu ver, confronta, né, com a essência do que é a comunicação, que tem a educação como tecnologia própria do seu nome, entende? Então, é só um posicionamento, que eu acho que isso poderia ser visto de outra forma. Porque parece, não, eu sou bacharelado, eu não quero ser licenciatura, tudo bem, né? Mas eu preciso ver qual é a influência e o impacto que um conhecimento sobre didática, que um conhecimento sobre licenciatura influencia no meu papel de educomunicador, que não pode jamais desprezar essa didática, que eu acho que é isso que lá fala, né, quando você fica aflito, né, por essa instabilidade, né, que, por exemplo, o mundo do trabalho promove. Né? Mas continuando, aí você fala sobre os ecossistemas comunicativos. Na página 46, por exemplo, né, você vem falando aí sobre a identidade metodológica do curso, que é, portanto, um campo de batalha aberto. Aí eu acho que, por exemplo, isso você poderia problematizar mais. De que forma isso se dá? Porque, assim, parece que o E7, né, vai falando muitas coisas que põem em crise, mas às vezes a gente fica se perguntando como de fato isso aconteceria. Se a gente, por exemplo, não se pauta num estudo que tem momentos específicos que entendem o campo da comunicação a partir de áreas que são específicas, que estão a todo momento ali dialogando, elas não são, vamos dizer assim, independentes, mas elas especificam, né? Eu fico com medo de a gente entrar num discurso de muita expansão, né? E quando a gente vai realmente fazer a coisa, parece que a coisa fica muito expansiva, a ponto de eu não conseguir nem tocar e me apoiar numa perspectiva de complexidade, entende? Aí eu acho que isso é uma coisa que precisa ser problematizada, né? Em momentos futuros, tá? Por exemplo, na página 46, como você, né, como de forma, olha a problemática que eu joguei para você, olha a bomba que eu joguei para você. Como de forma visível, Sara, o abandono a uma sistematização que não é excludente, né, por essência, como assim se situam as de intervenção, seria possível ser feito, né? Já parou para pensar sobre isso? Se sim, acople a análise. Está entendendo? Porque isso vai esbarrar lá no seu último parágrafo, na sua última página das considerações finais, daqui a pouco eu chego lá. Mas eu estou caminhando.
Aí vem o perfil de formação do curso, outro momento importante da sua análise, né? Na parte 54, quando você justamente toca essa questão do posicionamento, né? Do exceto, que se fecha, né? A esse formato, a esse modo de entender a comunicação a partir das áreas, né? E aí fica justamente esse lugar, a meu ver, que é nebuloso, né? Como tratar, e como formar, e como agir, se a gente não tem amparo, se a gente não tem especificidades, enfim. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser problematizada. Não estou com isso, não concordando com esse exceto, né? Mas estou problematizando as afirmações de exceto, nesse sentido, entendeu? É por isso que fazer pesquisa é importante, porque traz essa possibilidade do diálogo e da extensão desse diálogo para a gente chegar a um projeto de dizer que caminhe em desenvolvimento, que eu acredito que esse é o objetivo principal de você ter enveredado na sua dissertação, daqui a 2 anos. Se Deus quiser. Na sua monografia, né, de conclusão do seu trabalho de conclusão do curso, tá? E por que isso se sustenta? Porque, a meu ver, é preciso problematizar, porque você, a meu ver, foi muito feliz na página 57 ao trazer este parágrafo, já nas considerações finais. Em última análise, o curso equilibra-se em uma linha tênue. Essa pluralidade de visões precisa ser mediada por um esforço de sistematização e diálogo institucional, né? Caso contrário, aí foi isso aqui que mais me chamou a atenção. O que hoje é visto como uma vantagem pode converter-se em um malefício, dificultando a afirmação do bacharel em comunicação no mercado, no mundo do trabalho, né? E também na sociedade. Então, eu acho que isso merece desdobramentos, talvez não para esse momento, mas porque eu sei que você não vai parar por aqui, mas pensar em situações que questionem mais sobre isso, né? É por isso que eu lancei aqui, ó, só para finalizar, 3 questionamentos. Por exemplo, como esses dados, Sara, é possível, com esses seus dados, como é possível compreender o perfil docente do curso de comunicação? Você já, inclusive, mencionou isso aqui. Mas eu vou além. Que caminhos essa investigação te abre para pesquisas futuras? Então, são provocações que eu estou fazendo, Sara, a partir dessa experiência. E aí eu pensei, por exemplo, por que não pensar em uma pesquisa sobre egressos e sua inserção no mundo do trabalho? Eu acho que essa pesquisa, por exemplo, daria resposta a algumas inquietações, a algumas colocações que você aponta aqui sob a perspectiva docente. No mais, parabéns a você e seu orientador, parabéns pela pesquisa, os meus votos são de continuidades. Obrigado. Nós agradecemos imensamente por suas férias, pelas contribuições, além das suas anotações aí no próprio texto. A gente fez também aqui as nossas anotações e lá a gente se compromete a revisar e a considerar aquilo que o senhor apresentou para a gente nesse momento. A gente deixa para o final as considerações, pode ser? Né? Então, professora Lígia, mais uma vez agradecendo, ela sempre com o cabelo renovado, né? Trazendo para a gente um momento de aprendizado com todos nós, sempre gostamos. Por favor, Lígia, fique à vontade. Obrigada. Primeiro, agradecer pelo convite, né, pela prazer do seu trabalho, o convite da professora Cissa, por estar aqui junto com pessoas que eu gosto muito, pelas pessoas em casa que continuam apoio também, né? É um bom que a gente participa de uma banda que tem esse apoio. E eu queria começar te falando assim, eu não sou organizada ninguém. Não consigo. Então, a minha apresentação talvez tenha alguma coisa desorganizada aqui também. Como o Manassés falou, a gente prevê uma continuidade e eu estou me sentindo aqui, na verdade, numa banca de qualificação de mestrado, não de TCC. Quando eu falo isso, quer dizer que você está na qualificação, você tem muito mais a produzir, né, para chegar
vários aspectos. Bom, o referencial teórico realmente está muito bom, redação, poucas vezes a gente vê um trabalho de graduação com uma redação tão boa quanto a tua. Enfim, existe a qualidade na condução do pensamento, a análise dos dados, a síntese dos dados, a forma como você traz a tua argumentação, tudo isso demonstra que é um trabalho realmente de um nível acima do que seria esperado, um trabalho de graduação. Ao ler seu trabalho, eu fiz algumas anotações pontuais que eu não vou usar os meus 15 minutos aqui para falar, eu vou te mandar uma cópia, aí você vai... Porque são, na verdade, manifestações minhas a respeito do teu texto, que eu acho que são até quase que pessoais, elogiosas, obviamente. Bom, lendo o teu texto, em diversos momentos ele tem alguns, em linguagem de comunicação, ganchos de tensão. Mas no final, quando a gente chega lá no fim da análise dos dados, e eu estou me referindo de novo a uma novela, a um filme, a gente tem um final feliz. Na última questão, parece que, apesar de todas as tensões, a gente está caminhando, mesmo dentre as tensões e as distensões, a gente está caminhando unidos para entregar para vocês um processo de qualidade, pensando aí no mundo do trabalho. E falando do mundo do trabalho, a gente lê teu trabalho e percebe assim, que a formação de comunicação, como várias outras, inclusive na área da própria comunicação social, ela não provê garantias de sucesso no mundo do trabalho. Nós estamos num mundo que também é muito complexo e a gente gostaria de ter esse carinho do conforto, saindo daqui já empregado. E o que eu estou muito mais dialogando com você do que falando especificamente de problemas do seu trabalho. Então a gente gostaria de sair daqui todo mundo já empregado, mas isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade para quem cursa Relações Públicas, que é uma habilitação de comunicação social. Para quem cursa Publicidade e Propaganda ou jornalismo também não é. Então eu fico pensando, lógico, nós temos que juntos, Sara, e eu vejo o trabalho desse aspecto como uma declaração de amor ao curso, procurar demonstrar lá fora quem nós somos, quais são as qualificações desse profissional que a gente está formando. E você já começa a fazer isso, veja aqui com a tua monografia, né? Bom, pensem na tua amostra. A gente tem, em tese, 12 professores no nosso curso, você conseguiu falar com 7, 50% mais um. Tá bom, se a gente for pensar em termos de quantidade, tá bom. O que eu gostaria de ver no teu trabalho quando você for concluir o mestrado? Ok? Você está na qualificação. Algumas relações com o projeto pedagógico, porque ao escrever teu texto, você vai citando esse projeto em alguns pontos. E aí a gente sente um pouco de falta dessa pontuação, né? Cotejar com o próprio projeto pedagógico. O que mais? Bom, agora, como tem que ser, eu vou falar algumas coisas pontuais aqui. Lá na página 12. Você coloca na tua introdução, primeiro parágrafo, você termina, segundo parágrafo, você termina dizendo assim: por sua fundação recente, dentro de uma concepção plural, a identidade institucional do curso está em permanente processo de reconstrução, consolidando-se no mundo do trabalho de modo lento. Então, quando eu li isso, eu fiquei pensando, mas quem lê pode estabelecer uma relação de causalidade. É porque está em processo de reconstrução que está consolidando-se de modo lento no mundo do trabalho. Mas, na verdade, aí você tem, é multifatorial, tem vários fatores que contribuem para isso. E talvez nem seja exatamente isso que você tenha querido dizer aqui, mas é uma relação que o leitor pode estabelecer. Né? E aí seria um pouco reducionista a gente dizer que
que esse é o único motivo. Eu daria uma olhadinha aí para deixar mais redondinho. Deixa eu ver qual é a próxima. Tá cheio aqui de parabéns. Bom, aí, lá no teu referencial teórico, página 18, que você vai citar o mestre Kaplan e vai falar dos modelos que ele classifica, os modelos de comunicação e educação. A gente não pode acreditar só o Kaplan, porque na verdade Kaplan, quando ele fala desses modelos, ele cita Bordenave, ele diz que é de Bordenave. Então eu acho que é bom aqui fazer um adendo e dizer quem é o pai da criança, porque senão parece que é o que mais? Tem algumas coisas que eu não poderia saber. Tá, vamos fazer um salto agora aqui para a página 20. Deixa eu ver que parágrafo é esse. 1, 2, 3, quarto parágrafo, 32.2. Que você vai falar sobre a estruturação do conceito de educomunicação. Né? Smart estruturou o conceito como um conjunto de ações que visam ampliar a capacidade de expressão dos sujeitos e que a base é freiriana. Bom, não é só isso. Óbvio que a base é freiriana, mas como é que ele fez esse conceito? Aquela pesquisa que foi feita no final da década de 1990, que ele coloca lá 172 especialistas em 12 países da América Latina, eles fazem uma compilação desses dados, uma categorização desses dados, e a partir disso ele gera esse conceito, olhando para o que ele coloca como sendo as áreas de intervenção. Então ele começa a olhar o que fulano faz aqui, o que ciclano faz ali, e a partir disso que se declara, ele monta esse conceito também baseado no Freire. Né? Eita, escrever aqui, eita, que beleza. Eu já tentei entender esse pressuposto, mas para mim, toda vez que eu leio isso, eu vou para a pedagogia da comunicação. Então eu vejo que está lá dentro. Está dentro e não é uma outra, é algo que está inserido ali. Sob um olhar que Citelli tem, que é importantíssimo, sobre a educação escolar. Você analisa a vida de Citelli, publicação de Citelli, grupo de pesquisa de Citelli, é a escola. Ele está focado, então ele está na pedagogia da comunicação, que é a escola, é o saber escolar, e ainda bem que tem ele, porque é tão importante, tão caro a gente ter essa visão da escolar, principalmente para nós que somos bacharelados, que temos mais difícil, temos mais dificuldade, né? Aí você vai falar no quadro das áreas de intervenção. Adorei a apresentação que você faz sintética, resumida, objetiva. Aí você põe lá expressão comunicativa através das artes. Uso das artes como veículos de expressão cidadã. Fica muito focado só na forma de expressão, né? Então, marquei para você assim, também como ponte dialógica, como ponte da comunicação dialógica, rompendo a barreira da razão. Então, ela estabelece uma ponte, talvez, eu não estou me expressando, eu preciso me expressar, não estou me expressando, mas a pessoa que está dialogando comigo para estabelecer diálogo comigo, é ela que vai usar a arte como uma ponte.
comunicativa por meio da arte. É muito parecido, mas não é exatamente a mesma coisa e ele mostra isso na tese. E eu estou colocando, inclusive, para você aqui anotado, um link, que se você quiser dar uma olhada nisso, aí você pode saber mais. Bom, outra coisa, quando a gente vai falar sobre a produção midiática educativa, né? Aqui na página, ai meu Deus, 26, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, fim dele, penúltimo parágrafo, fim dele. Você traz uma visão da produção midiática educativa e que eu vejo muito comumente abordada, que também inclui nessa visão que está aqui a educação para a comunicação. Eu separo, para mim não é isso, para mim produção midiática educativa é aquele do comunicador formado, que vai trabalhar na TV Cultura, que vai trabalhar na TV Futura, ele é um profissional, ele tem uma intencionalidade educativa, então ele faz uma produção com uma finalidade, uma intencionalidade educativa. E ele aí não pode, não interessa para ele o processo, mas interessa realmente o final, né? O objetivo final de educar, de atingir essa intencionalidade educativa. Tá? Isso eu vou falar para você, não é consenso, mas é a forma como eu enxergo e como eu caminhei ao longo da comunicação, porque chegou um momento que eu cheguei meio cruzado e falei assim, como esse cara que trabalha lá na TV educativa, ele não é comunicador? Então, para mim, isso é dessa maneira. Deixa eu dar um final. Sobre a identidade do curso, página 33, que eu falo para você no projeto pedagógico, que aqui eu senti falta de fazer uma mençãozinha. A identidade também é dada pelo projeto, né? O projeto, ele guia o caminhar de todos os docentes. Então, está lá o que a gente espera. Quando você fez um resuminho rápido sobre a formação dos professores na página 56, mas a gente ia trazendo isso antes. Por um lado, penúltimo parágrafo da 56, dessa forma, concluir este estudo. Aí tá, por um lado, a diversidade de áreas de formação original dos professores, achou? Que perpassa o jornalismo, a história, a pedagogia, o design e as ciências sociais. Eu me senti incluída, mas excluída, porque eu me incluo na pedagogia, mas eu não me incluo no jornalismo. Eu sou formada em comunicação social. Então, não só nesse ponto, mas no outro, acho que você poderia fazer, e coisa minha, né? Porque eu me achei aí, mas me achei errado. Bom, além disso tudo, Manassés fez perguntas. Vai precisar de mais um dia para responder as perguntas. Fiz várias. O que levou a Sara a escolher esse tema? Essas dissonâncias teórico-práticas te abalaram durante o curso? Tem a ver com aquilo que você falou. Fica subentendido, né? O que aconteceu? Quando eu vi o trabalho, eu pensei assim, não, ela gosta tanto de comunicação que ela se dedicou a estudar, então a declaração de amor, né? Quais são as suas expectativas pessoais enquanto comunicadora, quanto aos achados da sua pesquisa? O que você gostaria que esses resultados, de que forma eles fossem aplicados? Tá? A escolha da banca incluiu um quarto professor. Por que motivo? E aí, uma observação. É preciso coragem para abordar e escolher a realidade como você fez. Parabéns. Você está tocando a nossa vara curta.
agradecemos demais pelas contribuições, professor Lígia. Gracinha. Nós vamos. Nós vamos passar por uma fala aí para o professor Graça. Por favor, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero agradecer muito pelo convite. Né? Uma vez eu brinquei com o Sara, que ela disse que ia me chamar. Aí eu disse assim: você tem coragem? Mas ela sabe que é brincadeira, né? Mas assim, o seu trabalho eu gostei muito, sabe? Gostei muito. E principalmente saber que da Lígia e Manassés, assim, são duas pessoas assim, que eu gosto muito. E são pessoas que, como eu digo assim, vestem a camisa do curso. Né? Como ela terminou agora de falar, assim, quando eu li teu trabalho, eu digo, que menina corajosa, sabe? Porque dá uma evolução assim, esse teu trabalho. Porque aí, digamos, a gente está num momento de reflexão. Aí tu trouxeste esse trabalho agora, parece que ela estava lendo nossas mentes, assim. Porque assim, quando tu fosse me entrevistar, eu fui entrevistada, a pergunta de Lígia também, que eu fiquei pensando, caramba, eu vou estar numa banca que eu estou sendo uma objeto também. Né? Vocês todos foram é muito estranho, assim. Mas assim, o teu trabalho, eu ia falar quase tudo aí, né? Eu vou começar pelo final. Quando eu li a tua conclusão, que você fala que pretende fazer um trabalho em São Paulo, genial, assim, né? Porque assim, isso que ele sugere, a questão de você ver os egressos, mas assim, é interessante também trazer essa questão da literatura, da licenciatura e o nosso curso depois, isso é uma coisa. Quando eu vi teu trabalho, eu digo, isso é um trabalho para que ela desenvolva depois no mestrado, no doutorado, né? Porque assim, a estrutura do teu trabalho está muito legal. Claro que tem umas observações a serem feitas, mas assim, está muito bem estruturado, sabe? E aí quando a gente vai lendo, a gente fica com a vontade de discutir esse tema. E a pergunta que Lígia faz, eu anotei aqui, por que ela quis fazer esse trabalho? Porque assim, é como se você fosse a representante de todos os discentes e tem essa preocupação, né? E a gente também sente que esse curso, como você coloca, é um curso que ele vive em construção, né? Está o tempo inteiro em construção. E a gente vive nos nossos conflitos também, né? E essa questão de ser pessoas plurais, né? O curso é novo, não existe do comunicação, ninguém é formado em comunicação, né? Aqui na Paraíba, vamos falar de nós aqui, mas aí a gente perceber que esse curso que está aí, ele ainda precisa muito de. Às vezes eu sinto que ele está. Isso pode ser até um desabafo. Como Clarice Lispector dizia, um tripé instável, porque a gente está buscando exatamente isso. E assim, interessante que você vai buscar isso na tua pesquisa, né? E vai trazendo esses pontos, sabe? Nevrálgicos, assim, a gente sabe que tem. E assim, é esse tipo de papel, não, de trabalho, de pesquisa, sabe? Que vai fazer a gente exatamente refletir. Porque esse trabalho não tem que chegar só à sociedade, eu acho que deveria chegar a todos os professores do curso, sabe? Porque assim, ele tem um peso, tem essa sua reflexão relacionada a isso, e você faz a sua pesquisa, e fez uma entrevista claro que não foi com todo mundo, mas isso aí dá uma visão do que é o curso. Eu juro para você que eu fiquei impactada assim, quando eu li, eu disse, caramba, é isso, né? Eu não sei se com vocês isso aconteceu, comigo eu fiquei impactada, mas assim, esse impacto assim, que coisa boa que ela traz isso, é uma grande contribuição que você traz para o nosso curso, sabe? Porque assim, a gente que é professor, a gente escuta direto, mas não tem essa coisa sistemática que você traz essa reflexão para a gente pensar também, tá? Então, professor Assis, eu sugiro que vocês, não sei se
sei lá, sugerir que os professores tenham acesso. Porque geralmente esse tipo de trabalho, assim, geralmente vai aqui, fica lá, né? Mas assim, seria interessante que chegasse aos professores, sabe? Porque não dá para você ler um trabalho desse e você ficar quietinho. Não dá. Ultimamente eu estou assim, enlouqueci. Aí Só vem mexer comigo, não deixa não. Mas assim, eu não tenho muita coisa para dizer, eu só tenho elogios a me colocar, né? Gostei muito do teu aporte teórico, sabe, trazer o Ismar, o Citério, eu gosto muito também dele, né? O Capo e os demais que você fala aí, e aí você amarra o teu trabalho, assim, sabe? Eu não sinto falta de dizer assim, traga mais alguém para a gente entender o que você quis falar, né? E a tua metodologia, eu, inclusive, assim, quando eu li, porque assim, quando teve a entrevista, eu pensei que eu ia fazer de outro jeito. Aí botou ipsilita, caramba. Aí botaram aquela coisa, eticamente não vamos dizer aos professores. Eu digo, pois eu sei cada um aqui. Eu me identifiquei tudinho, só não posso dizer aqui, mas enfim, a gente... Eu fiz um papelzinho, ó. Mas eu tô olhando pra vocês três, eu tô vendo 3 números, minha gente. Eu sou mais 3 números. Então, Sara, eu Eu te deixar aqui dentro de quarto, mas você vai ver que eu vi. Que eu fiz o levantamento. é um trabalho de... Eu fiz a correlação. É um, é muito, tá? É dois. Foi bom. Então, você tem que levar isso para o colegiado, sei lá, para onde os docentes, né? Mas, enfim, eu não me rio, né? Então, Sara, eu quero dizer para você que seu trabalho, quando eu li, eu disse que é um trabalho, eu tenho que continuar. Eu sou uma pessoa que tem perfil para fazer mestrado e doutorado, sabe? Mas eu brinquei, sempre brincava com você, ei, Sara, estou muito amostrada. Porque assim, você tem eloquência, você tem uma pessoa que você pode fazer isso, tá? Tem alunos que a gente não pode dizer, mas você, eu digo para você, faça seu mestrado, dê continuidade a esse trabalho que é de grande relevância, sabe? Grande relevância, certo? E parabéns, sucesso para você, tá? E segue. Obrigada, sucesso. Olha, meu Deus. Agora é só o microfone, assim, né? Vou só responder a uma pergunta, né? Fica à vontade, professor. A história dos 4 membros da banca, né? A gente tem 4 membros, mas vocês não foram escolhidos por nós 2. Foi a pesquisa que escolheu vocês. Vocês estão aqui em razão da pesquisa. Dos dados. Vocês estão se colocando nesse trabalho. Dos dados, né? E embora eu sabido, né, que eu não fui entrevistado, porque não seria absolutamente conveniente, né? Porque, enfim, é óbvio, né? Então, não fui entrevistado. A Sara chegou para conversar, para fazer uma pesquisa comparada, inicialmente, entre o FCG e o USP, e muito grande, um tempo muito curto para a gente, com 1 ano no meio, e com 1000 e outras coisas imprevistas que aconteceram. E antes a gente ia conversar, vamos focar um cantinho, depois a gente foca o outro cantinho. E nesse cantinho, chamado FCG, no curso, a gente tem ciências docentes. Eu lembro que algumas pesquisas conduzidas, inclusive por Lígia, focaram os egressos. Eu acho, inclusive, que a gente precisa de uma outra já, né? Para dar uma continuidade, mas essa outra não pode começar do zero, tem que começar dando continuidade a esta que já foi começada, para a gente ter um comparativo, ter um parâmetro. Né? Então eu disse, vamos aos docentes. Até agora, o que você acha?
professor não vai dar certo, esse professor não vai dar certo. Eu disse, você topa? O que você acha? A gente pensar. Vamos tentar fazer sem pensar em público. Depois a gente define o público. E aí a gente fez sem pensar se seria os discentes e os docentes. Depois é que a gente percebeu que deveria ser os docentes. Nós fomos construindo isso aos poucos. E pensamos nos quatro para que a gente, enquanto orientador, se isente o máximo possível, porque a gente já tem uma avaliação do trabalho. A gente já tem uma avaliação, tem um olhar muito longo do trabalho. Então, tendo os três na banca fazendo essa avaliação, eu estou do lado de Sara, me comprometendo aos ajustes, às reformulações, e aí vendo três visões diferentes, não somente duas, mas três. Esse trabalho dela chama vocês. Então, eu devolvo a palavra para Sara para fazer essas considerações finais. A gente tem um tempinho ainda, ver essas perguntas possíveis de serem respondidas. Algumas é só para pós-doutorado, né? A resposta. Mas a gente Primeiro, muito obrigada pelas palavras de vocês. Por tudo, eu estava com uma insegurança de será que o que eu estou fazendo é realmente suficiente? Será que o professor não pode olhar e falar, meu Deus do céu, Sara fez isso aqui? Sabe? Mas eu tenho uma... Fico feliz pelo que eu consegui entregar. Como o Lígia perguntou, eu já vou pegar o gancho que a Cis também disse. Com relação ao motivo da pesquisa, eu soube sempre desde o começo que eu queria falar sobre epistemologia da comunicação. Sempre soube que eu queria contribuir para o campo de educomunicação. Que talvez o profissional educomunicador ele não esteja necessariamente consolidado no mercado de trabalho, não pode ser que lá fora eu trabalhe com outra coisa. Pode ser que lá fora eu vou trabalhar com comunicação. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho em RH, eu não atuo como educomunicador. Mas mesmo que eu não atue hoje, nem vá atuar amanhã com educomunicação, eu queria deixar essa contribuição para a educomunicação especificamente. Porque é um campo que é pouco conhecido, é pouco valorizado, enfim, é um processo de reconstrução sempre. Então eu quis deixar a minha marca sabendo que eu estava contribuindo especificamente para a educomunicação. E aí saber que eu poderia, né, com as nossas ideias, que eu poderia contribuir especificamente para a educomunicação aqui, me deixou mais feliz ainda. Então é muito bom para mim poder deixar uma marca específica no curso em que estou, porque acredito que durante o percurso, eu não sei se elas vão se lembrar, mas eu era do diurno, depois eu mudei para o noturno e tudo mais. E no momento em que eu mudei de turno, eu senti que eu não fui uma aluna que conseguiu marcar tanto, que consegui dar tanto o suficiente quanto eu poderia, sabe? Porque às vezes eu chegava, depois de 10 horas de trabalho, eu entrava na sala, estava exausta e não conseguia oferecer 100% daquilo que eu tinha capacidade de oferecer. E eu sei que muitos alunos estão nessa realidade. Mas que para minha conclusão, por mais que eu tenha um trabalho difícil, um tema difícil e uma banca difícil, eu quis realmente me desafiar nesse sentido para que pelo menos a minha última contribuição pudesse ser efetiva. E tive muito apoio do professor Assis. Se vocês elogiam a minha organização, se vocês elogiam todos esses tópicos, assim, diferencial teórico e tudo mais, isso tem a mãozinha de Assis com certeza, sabe? A formulazinha ali perfeita. Então, isso completamente não teria saído tão bem organizado, tão bem feito se não fosse o meu orientador. Agradeço muito você novamente, Assis. E é realmente cutucar a onça com vara curta. É realmente eu ter aula com os professores e eu escrever um trabalho criticando o posicionamento deles sobre aquilo que eles me ensinaram. Então, sim, é um posicionamento difícil. Mas, a partir do momento que você assume fazer isso, e você vai fazer isso de uma forma anônima, como a gente falou várias vezes, isso aqui é anônimo, Sara, pode falar. Vale. Eu assumo a postura de que isso é importante. Concordando ou não comigo, o que eu analiso dos professores é importante. Então, o meu objetivo é que esse trabalho sirva para um autoconhecimento, para um entendimento de que, tudo bem que fulano discordou de mim numa reunião X, mas a gente sabe o que é de comunicação, né? Eu queria mostrar isso, porque dentro de sala de aula a gente vê. É muito claro pra gente. De a gente ter uma aula com um professor que explica isso, principalmente nos primeiros períodos, inclusive. Que
que o aluno chega aqui já confuso, ele continua confuso, porque ele vai chegar em fundamentos da educomunicação, ele vai ter uma descrição ali muito alinhada a Ismar Soares, por exemplo. E aí, às vezes, no mesmo período, ele tem disciplina com outro professor que, vocês estão enganados, não sabem o que é educomunicação, eu vou explicar para vocês. E explicou coisa completamente diferente. E aí, o objetivo era justamente esse. O ponto, eu não lembro quem de vocês levantou, acho que Lígia, de que eu trago o CITEL numa perspectiva de que ele sim traz uma perspectiva que está dentro das áreas de intervenção, nós vemos isso dessa forma. Alinhado com o meu posicionamento, a minha visão do que é educomunicação, o que CITEL traz está dentro das nossas áreas de intervenção, está dentro do que a gente entende por educomunicação. Mas em muitos momentos, isso está em uma visão de contraposto, por mais que não seja, mas é o que tenta ser. Eu quis trazer esses dois posicionamentos justamente para quando a gente visse docentes nesses posicionamentos, a gente soubesse nomear. Então, sim, sei que CITEL faz uma abordagem que é completamente alinhada com o que a gente sabe de educomunicação, mas que ainda assim como ele quer entender de uma forma diferente, eu quero apontar os docentes que concordam com isso, sabe? Ou que veem isso de uma forma que talvez não seja, porque nós enxergamos que o que ele faz está dentro da educomunicação, mas muitos docentes não enxergam dessa forma. Então, o objetivo era tentar abordar a educomunicação não somente dentro, que inclusive, me perdoem, mas que a gente tem muitos referenciais de professores que trazem referenciais que só concordam com o que eles mesmos pensam. Então, o meu objetivo com a pesquisa de trazer um estudioso do qual eu não concordo com o que ele diz, é colocar que a visão dele também é importante, também tem gente que concorda com ele enxerga isso, ele enxerga isso. Então, é ter um contraponto. No momento em que eu trouxe CITEL, eu até falei, professor, eu coloquei CITEL aqui, mas é porque Maria Imaculada também e tudo mais. Eu coloquei aqui, mas é porque eu acho que é importante a gente ter todas as visões nesse parâmetro, mesmo que eu particularmente não concorde. Então, o objetivo era basicamente sobre isso. Alguma coisa que eu não respondi para vocês? Algo que ficou em aberto. Muito obrigada pelas observações. Eu acho que está completamente perfeito a sua colocação com relação aos verbos, eu tenho muito isso. E Assis também, do negócio de não usar através, porque através está atravessando, é diante de. Então, quando eu trago que isso é para captar, isso é para... Realmente eu acabo generalizando. Então, faz sentido sim, o que você trouxe, é um ponto muito positivo. E, obviamente, a gente tem um compromisso agora de reestruturar, né? De acordo com os apontamentos, são todos muito importantes. Eu acredito que dentro do tempo que a gente teve, dentro dos percalços que a gente teve, o que eu pude oferecer me deixa muito satisfeita comigo mesma, como discente e como finalizando esse ciclo, ou não finalizando, como vocês gostam de dizer, mas passando por mais essa etapa, para mim é espiral de conhecimento. Mas enfim, eu acho que foi o que foi possível, a educomunicação possível, foi o que eu consegui oferecer para vocês. Eu fico grata que isso tenha sido positivo. É isso. Só para fechar o documento, né, vocês têm acesso a um pouco mais de 70 páginas de um corpus com mais de 300. Né? Se for juntar tudo, são mais de 300 itens, coisas, né, que eu deveria compor. Então tem muita coisa. Eu não intervi no recorte. Então, as escolhas, todo o recorte foi feito por ela. Eu não disse sim, disse não. Foi esse recorte todo. A gente fez uma configuração de análise, no sentido de expor, analisar, e ela seguiu a risco. Né? Isso foi muito bom, trazendo novos elementos, novas coisas. Fico imensamente grato. Outra informação importante é que ela começou o trabalho no final de janeiro. Né? Uma série de eventualidades. E a gente foi segurando lá, porque senão ela ia dizer, Assis, eu vou fazer agora, vou defender agora, viu? Foi muito, muito bom. Só quem estava, né? Perto disso. Pode entender melhor, né? Mas foi um momento muito difícil, né? Que ela mostrou a sua força, a sua garra, né? nesse final. Então, eu considero como orientador
e tive absoluto trabalho o meu trabalho mais difícil, viu? Vocês estão aí em casa, o trabalho mais difícil é aquele que eu não consegui. Eu não consegui e eu fico muito triste. Eu não consegui, esse tempo todo me convencendo a deixar o São Paulo pensamento. Ela não quis Aí deixar. nem doutorado. Ele tentou muito. Nem doutorado. Mas eu fui para a orientação dele com a camisa do São Paulo. Então, já teve muito, né? Já teve muito bem. A gente pede agora que vocês possam sair um pouquinho para a gente conversar, né? Será uma conversa, isso, de desligar o som aqui. Você Desliga todos os sons. Agora já acabou, gente. Obrigada, valeu. Pode chegar aqui. Aí a gente retoma daqui a pouco, tá? Convido vocês para esse final. Certo.